Se todas as manhãs acorda com a cabeça pesada, o pescoço tenso e a sensação de que já começou o dia em modo automático, então estes 7 minutos podem mudar tudo. Um dos principais neurocientistas ligados a Harvard lançou um aviso inquietante sobre um ritual matinal de 7 minutos que pode reconfigurar o cérebro depressa demais para quem ainda não está preparado. E a parte mais perturbadora não é o facto de não funcionar, é o facto de funcionar demasiado bem. É isso que o torna perigoso. Não perigoso no sentido místico. Perigoso porque mexe com um sistema que controla a sua atenção, a sua energia, a sua dor e a forma como o seu cérebro responde ao estresse logo nos primeiros minutos do dia. E quando essa janela é usada da forma certa, a mudança pode começar antes de tomar o pequeno almoço. O mais impressionante é que isto não é propriamente novo. Monges tibetanos usam uma sequência muito semelhante há mais de 1000 anos para aumentar a concentração, regular o estado interno e reduzir padrões persistentes de desconforto físico. Durante muito tempo, isso foi visto como tradição antiga, algo interessante, mas difícil de explicar. Agora, a ciência moderna está finalmente a aproximar-se daquilo que práticas antigas já sabiam há séculos. E esse choque entre o conhecimento ancestral e a neurociência atual está a abrir uma conversa que muita gente preferia manter em silêncio. Porque a verdade é esta: os primeiros 7 minutos depois de abrir os olhos não são neutros. Não são apenas uma transição entre dormir e acordar. São um período em que o cérebro está especialmente sensível, especialmente moldável e especialmente vulnerável ao tipo de comando que recebe. Se esse comando for ansiedade, pressa, dor, notificações e confusão, o resto do dia tende a seguir esse guião. Mas se esse mesmo período for usado com intenção, o cérebro pode sair do modo de sobrevivência e entrar num estado de clareza, controlo e foco muito mais rapidamente do que a maioria imagina. Neste vídeo, vai perceber exatamente o que acontece no seu cérebro nos primeiros 7 minutos da manhã. Vai entender por que é que tanta gente acorda já cansada, tensa e mentalmente enevoada. E vai descobrir como usar essa mesma janela para virar o jogo a seu favor, com um ritual simples, direto e surpreendentemente poderoso. Se todas as manhãs acorda com a cabeça pesada, o pescoço tenso e a sensação de estar a viver em piloto automático, então estes 7 minutos podem mudar tudo. Harvard lançou um aviso. Monges tibetanos já o sabiam há mais de 1000 anos. E o verdadeiro problema é simples. Isto funciona demasiado bem. Um dos principais neurocientistas associados a Harvard alertou para um ritual matinal de 7 minutos capaz de reconfigurar o cérebro a uma velocidade que pode ser perturbadora para quem nunca aprendeu a usar esta janela do dia de forma consciente. E o mais chocante não é a ideia de ser inútil. É exatamente o contrário. O que assusta é a rapidez com que pode alterar foco, energia, tensão física e clareza mental logo depois de acordar. Quando a maioria das pessoas abre os olhos, pensa que o dia apenas começou, mas não é isso que está a acontecer. Nesse instante, o cérebro entra num período raro de sensibilidade máxima. É como se o sistema estivesse a arrancar e a aceitar as primeiras instruções. Se recebe estresse, pressa, dor, notificações e pensamentos caóticos, passa o resto do dia a obedecer a esse padrão. Se recebe o estímulo certo, pode sair do modo de sobrevivência e entrar num estado de controlo muito mais depressa do que imagina. É aqui que tudo fica ainda mais interessante. Muito antes de a neurociência moderna tentar explicar este fenômeno, monges tibetanos já utilizavam uma sequência semelhante para aumentar a concentração, estabilizar o estado interno e aliviar padrões persistentes de dor crônica. Durante séculos, isso foi tratado como tradição ancestral. Agora, a ciência está finalmente a aproximar-se do que esses métodos antigos já compreendiam. O que o mundo moderno começa a descobrir, certas práticas antigas já aplicavam em silêncio. E isto muda a conversa por completo. Porque talvez o mais perigoso neste ritual não seja o facto de parecer estranho. Seja o facto de devolver a si o controle sobre o próprio sistema nervoso. Sem aparelhos, sem suplementos, sem perder tempo. Apenas 7 minutos no momento em que o seu cérebro está mais aberto à mudança do que em qualquer outra altura do dia. Neste vídeo vai descobrir o que realmente acontece no seu cérebro nos primeiros 7 minutos depois de acordar. Vai perceber porque acorda tantas vezes com nevoeiro mental, ansiedade, dor no pescoço, ombros rígidos e energia baixa. E vai aprender como usar essa mesma janela para virar o dia a seu favor. Você quer que eu continue a escrever a parte 2? Se todas as manhãs acorda com a cabeça pesada,
o pescoço tenso e a sensação de viver em piloto automático, então estes 7 minutos podem mudar tudo. Harvard deixou um aviso. Os monges tibetanos já sabiam disto há mais de 1000 anos. E o verdadeiro problema é simples. Isto funciona demasiado bem. Um dos mais respeitados neurocientistas ligados a Harvard alertou para um ritual matinal de 7 minutos capaz de reconfigurar o cérebro a uma velocidade tão rápida que pode ser perigosa para quem não está preparado. Mas atenção, o perigo não está na falta de efeito. Está precisamente no contrário. O que assusta é a forma como esta sequência pode alterar foco, energia, clareza mental e até a forma como o corpo sente dor logo nos primeiros minutos do dia. A maioria das pessoas pensa que acordar é apenas abrir os olhos e começar a rotina. Mas o cérebro não funciona assim. Nos primeiros minutos depois de despertar, entra numa janela rara em que está especialmente receptivo a novas instruções. É quase como se o sistema operativo estivesse a arrancar e à espera dos primeiros comandos. Se nesse momento recebe estresse, pressa, notificações, preocupação e tensão, o resto do dia tende a seguir o mesmo padrão. Se recebe o estímulo certo, pode sair do modo de sobrevivência e entrar num estado de controle, presença e lucidez muito mais depressa do que imagina. E aqui entra a parte que quase ninguém lhe contou. Muito antes de a neurociência moderna tentar explicar este fenômeno, monges tibetanos já utilizavam uma sequência semelhante para aumentar a concentração, reduzir sofrimento interno e aliviar dor crônica persistente. Durante séculos, isto foi visto como tradição antiga. Hoje, a ciência começa finalmente a alcançar aquilo que certas práticas ancestrais já conheciam há muito tempo. O conhecimento moderno está apenas a pôr nomes novos a mecanismos antigos. É isso que torna este ritual tão desconcertante. Não porque seja místico, não porque seja proibido, mas porque pode devolver a si o controle sobre o seu próprio sistema nervoso de forma rápida, simples e direta. Sem aparelhos, sem suplementos, sem perder uma manhã inteira. Apenas 7 minutos num momento em que o cérebro está mais moldável do que em qualquer outra altura do dia. Neste vídeo, vai perceber exatamente o que acontece no seu cérebro nos primeiros 7 minutos depois de acordar. Vai entender por que tantas pessoas despertam já com nevoeiro mental, ansiedade, dor no pescoço, ombros pesados e energia instável. E vai descobrir como usar essa mesma janela para passar do modo de sobrevivência para um estado de funcionamento muito mais claro, estável e eficiente. Você quer que eu continue a escrever a parte 2? Se todas as manhãs acorda com a cabeça pesada, com dor no pescoço e nos ombros, e com a sensação de que já começou o dia em modo de sobrevivência, então estes 7 minutos podem mudar tudo. Harvard deixou um aviso. Os monges tibetanos já sabiam disto há mais de 1000 anos. E a parte mais perturbadora é esta. Funciona demasiado bem. Um dos principais neurocientistas associados a Harvard alertou para um ritual matinal de 7 minutos capaz de reconfigurar o cérebro com uma rapidez que pode ser perigosa para quem não está preparado. Mas o mais impressionante não é o risco de não resultar. É exatamente o contrário. O que assusta é a velocidade com que esta sequência pode alterar foco, clareza mental, tensão física e a forma como seu sistema nervoso entra no dia. É aqui que quase toda a gente falha sem perceber. A maioria acredita que acordar é apenas abrir os olhos e avançar para a rotina. Mas o cérebro não desperta de forma neutra. Nos primeiros minutos da manhã, entra numa janela muito rara em que está especialmente sensível e pronto para receber instruções. Em linguagem simples, é como se o seu sistema interno estivesse a arrancar e à espera do primeiro comando. Se recebe pressa, notificações, ansiedade e pensamentos caóticos, o resto do dia tende a seguir essa mesma direção. Se recebe o estímulo certo, tudo muda. E isto não é apenas uma ideia moderna com linguagem sofisticada. Muito antes de a ciência falar de plasticidade cerebral, regulação do sistema nervoso e otimização do estado mental, os monges tibetanos já utilizavam uma sequência semelhante para aumentar a concentração, reduzir dor crônica e criar um estado interno de estabilidade invulgar. Durante séculos, isso foi tratado como tradição antiga. Agora, a ciência moderna começa finalmente a alcançar o que certas práticas antigas já tinham descoberto. É por isso que este ritual parece quase perigoso. Não por ser místico, não por ser proibido, mas porque devolve demasiado poder a quem o pratica. Em apenas 7 minutos, sem equipamento, sem suplementos e sem depender de motivação, pode começar a tirar o cérebro do piloto automático e colocá-lo num estado de controle muito mais consciente. Neste vídeo,
vai perceber exatamente o que acontece no seu cérebro nos primeiros 7 minutos depois de acordar. Vai entender por que tantas pessoas despertam já com nevoeiro mental, ansiedade, dor no corpo e energia instável. E vai descobrir como usar esse curto intervalo para passar do modo de sobrevivência para um estado de foco, lucidez e controle. Você quer que eu continue a escrever a parte 2? Se todas as manhãs acorda com a cabeça enevoada, com dor no pescoço e nos ombros, e com a sensação de que a sua vida arrancou em piloto automático, então estes 7 minutos podem mudar tudo. Harvard deixou um aviso. Os monges tibetanos já sabiam disto há mais de 1000 anos, e o problema é este: funciona bem demais. Um dos principais neurocientistas ligados a Harvard alertou para um ritual matinal de 7 minutos, capaz de reconfigurar o cérebro com uma rapidez que pode ser perigosa para quem ainda não está preparado para o que isso provoca. Mas o que assusta não é a possibilidade de falhar. É exatamente o contrário. O que torna este ritual inquietante é o facto de produzir efeitos demasiado rápidos em foco, clareza mental, tensão física e estado emocional logo no início do dia. É aqui que quase toda a gente perde o controle sem se aperceber. A maioria pensa que acordar é apenas abrir os olhos, levantar-se e continuar a rotina. Mas o cérebro não desperta de forma neutra. Nos primeiros minutos da manhã, entra numa janela rara de sensibilidade, em que fica muito mais receptivo a estímulos, pensamentos e padrões internos. Dito de forma simples, é como se o seu sistema operativo estivesse a iniciar e à espera do primeiro comando. Se recebe ansiedade, pressa, notificações, dores e pensamentos confusos, o resto do dia tende a seguir exatamente essa direção. Se recebe o estímulo certo, o dia inteiro muda de eixo. E isto não começou agora. Muito antes de a ciência moderna falar de neuroplasticidade, regulação do sistema nervoso e reconfiguração neural, os monges tibetanos já utilizavam uma sequência semelhante há mais de 1000 anos para aumentar a concentração, reduzir dor crônica e criar um estado interno de estabilidade e presença muito acima do normal. Durante muito tempo, isso foi visto como tradição antiga. Hoje, a ciência começa finalmente a alcançar aquilo que certas práticas ancestrais já conheciam. Por isso, este ritual parece perigoso. Não porque seja místico, não porque seja proibido, mas porque devolve o controle do sistema nervoso à própria pessoa que o pratica. Em apenas 7 minutos, sem equipamento, sem suplementos e sem esperar por motivação, pode começar a sair do modo de sobrevivência e entrar num estado de lucidez, foco e comando interno. Neste vídeo, vai perceber exatamente o que acontece no seu cérebro nos primeiros 7 minutos depois de acordar, e como usar esse intervalo para deixar de viver em reação e começar a conduzir o seu dia com intenção. Depois de terminares este ritual, não acontece magia. Acontece direção. O cortisol não desaparece. O que muda é a forma como o teu cérebro usa. Em vez de o transformar em tensão, dor, pressa e confusão, começa a canalizá-lo para foco, presença e energia útil. E é aqui que muita gente sente a primeira mudança sem perceber logo por quê. Quando respiras da forma certa, quando visualizas com intenção e quando dás ao cérebro uma instrução clara, há uma alteração real no equilíbrio químico e funcional do sistema nervoso. A dopamina começa a subir de forma mais organizada, o que melhora motivação e impulso para agir. A serotonina ajuda a estabilizar o humor e a sensação de bem-estar. O GABA contribui para travar o excesso de agitação interna. Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal, a parte do cérebro ligada à decisão, autocontrole e clareza, ganha mais espaço para operar. E a amígdala, que dispara alarmes emocionais e mantém o corpo em defesa, tende a acalmar. Traduzindo isto para a vida real, pensas melhor, reads menos, o corpo pesa menos, e aquilo que antes parecia um bloqueio constante começa a perder força. Isto é especialmente importante para quem vive com dor persistente. Muita dor crônica não é apenas um problema mecânico, também é um circuito repetido. O cérebro aprende dor, repete dor, antecipa a dor e depois reforça esse padrão todos os dias. Quando fazes este ritual com consistência, não estás só a relaxar por uns minutos. Estás a treinar o sistema nervoso para sair desse ciclo e construir uma resposta nova. Há ainda outro efeito muito poderoso. Quando defines uma intenção concreta no final, crias aquilo a que a neurociência chama memória prospectiva. Ou seja, o cérebro passa a lembrar-se daquilo que decidiu fazer no futuro próximo. Isso aumenta a probabilidade de agir com coerência ao longo do dia. Não é apenas motivação, é programação funcional.
Os resultados costumam surgir por fases. Na primeira semana, muitas pessoas notam mais foco, menos rigidez no pescoço e ombros, decisões mais claras e melhor energia a meio da tarde. Entre a segunda e a terceira semana, a redução da dor pode tornar-se mais evidente e a mente começa a reconhecer oportunidades e soluções com mais facilidade. Ao fim de 30 dias, muita gente descreve a sensação como uma atualização do sistema operativo. Menos névoa mental, menos reatividade, mais controlo, mas há avisos importantes. Não saltes dias. A consistência vale mais do que a intensidade. 7 minutos feitos todos os dias têm mais impacto do que uma sessão perfeita feita de vez em quando. Se estás a começar, avança de forma gradual. O corpo pode precisar de tempo para se adaptar. Em algumas pessoas, podem surgir libertações emocionais, porque o sistema nervoso deixa de reprimir tanto. E se tens uma condição cardíaca séria ou qualquer limitação médica relevante, fala com um profissional de saúde antes de intensificares a prática. Este ritual é mais útil para quem vive sob estresse prolongado, trabalha muito com a mente, acorda cansado, sente dor ligeira a moderada com frequência ou entra em quebra de energia durante a tarde. Não é um milagre instantâneo, é treino neural simples, direto e cumulativo. E exatamente por isso pode mudar muito. E aqui está a verdade final. O lado perigoso deste ritual não tem nada de místico. Não é perigoso porque seja estranho. É perigoso porque devolve-te controlo. Controlo sobre o teu estado mental. Controlo sobre o teu sistema nervoso. Controlo sobre a forma como começas o dia. E quando recuperas esse controlo, deixas de viver em modo de sobrevivência sem dar por isso. 7 minutos por manhã, sem aparelhos, sem fórmulas complicadas, sem esperar pela motivação perfeita. Só precisas de consistência e da decisão de não entregar os primeiros minutos do teu dia ao caos, ao telemóvel, à pressa e ao piloto automático. Porque esses primeiros minutos podem decidir se vais passar o dia com clareza ou com confusão, com presença ou com tensão, com energia útil ou com desgaste. Se esta parte te fez sentido, guarda este vídeo e usa o ritual amanhã de manhã, passo a passo. Não o ouças apenas como mais uma ideia interessante. Testa, faz a experiência no teu próprio corpo. Observa o que acontece ao teu foco. Observa se o pescoço e os ombros ficam mais leves. Observa se a tua energia se mantém mais estável durante a tarde. Observa se pensas com mais nitidez e reages com menos impulsividade. O desafio é simples. Faz este ritual durante 7 dias seguidos, sem falhar uma manhã. Depois volta e diz-me o que mudou. Se ficaste mais concentrado, se sentiste menos dor, se o teu corpo acordou mais leve, se a tua mente deixou de entrar imediatamente em alarme. O teu cérebro está à espera de ser reprogramado. A única questão é esta: estás pronto para fazer aquilo que a maioria nunca faz? Experimenta amanhã de manhã. 7 minutos, sem desculpas. Você quer que eu continue a escrever a parte 8? Não.